Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, quem fala aqui é o pastor Cláudio e tenho esse encontro marcado com você aqui mais uma vez esse sábado, sabendo que todo sábado nós temos essa live marcada, né? Fazia algum tempo que nós não tínhamos, mas graças a Deus tivemos condições de fazer essa live hoje. Eu queria conversar com você sobre assuntos, né? Bater esse papo a gente consegue bater sempre que é possível, para a gente estar colocando aí nas nossas, na nossa mente, né? Essas pautas que são comuns ao povo de Deus. Eu te peço para você me dar um seu feedback aí, como é que está o áudio. Aqui pelo meu parece que está bom, mas vê se está muito alto, a gente dá uma arrumada aqui, vê se está chegando o áudio bem, se está bem iluminado. Meus amados, o mundo está passando por muitas mudanças e a evangelização, o anunciar o reino de Deus, nunca vai sair de moda. É uma coisa que o cristão precisa ter isso em mente para sempre ter este hábito, é anunciar o reino de Deus. O evangelismo é a primeira etapa de uma mudança de vida. Nós não podemos conhecer se não ouvirmos a palavra de Deus. Nós não podemos querer mudança se nós não partirmos de um ponto zero. E esse ponto zero, este ponto importante é o anunciar da palavra de Deus e sabendo que ela tem o poder de te mostrar um caminho, te mostrar uma direção, te mostrar um rumo. Então o evangelismo é o primeiro passo e eu deixei aqui na descrição 2 vídeos sobre evangelismo que eu tenho aqui no canal. Se você quiser assistir depois, vai estar aqui nos primeiros 2 links da descrição, falando um pouco mais sobre evangelismo. E depois que você entender um pouco mais sobre evangelismo, eu quero partir para um segundo passo. Um segundo passo que é algo após o conhecimento e após o aceitar a Cristo, receber a Cristo na sua vida. Eu queria iniciar essa palavra de hoje deixando para a nossa meditação na primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro diz assim, lá no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 3. Acompanha comigo para a sua meditação, para iniciarmos esta live, que não vai demorar, vai ser bem rápido, tá? Diz assim a palavra de Deus: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Esse crescimento, como o apóstolo Pedro pode nos dizer, ele é dado por este alimento muito precioso, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é este alimento precioso. Quando a pessoa conhece a Cristo e entende o porquê daquela ação mudou a sua vida, ele começa a tomar rumos, pensamentos que o levam para frente. Se a sua vida estava travada, ele começa a entender que Cristo é a direção certa a seguir. Eu quero trazer para você hoje esse slide, são algo que está no PowerPoint. Eu passei isso para a igreja alguns anos atrás e vi a necessidade de trazer para vocês aqui do canal. E aproveitando que estão falando do canal, eu queria agradecer a Deus e a vocês também por esses 3.000 inscritos. São mais de 3.000 inscritos no nosso canal. Muito obrigado, que o Senhor possa continuar te abençoando grandemente, tá, meu irmão? Te abençoando poderosamente a sua vida, você que se inscreveu nesse canal. Eu tenho certeza que está recebendo de Deus muitas bênçãos, muitas bênçãos mesmo. Te agradeço por isso, por estar sendo um canal na sua vida. Isso faz muito bem para a sua vida, eu sei disso, e também para mim, porque tenho sido usado, sendo ferramenta na mão de Deus para trazer a palavra de Deus, para te anunciar o reino de Deus. Isso é muito bom e eu te agradeço pela sua inscrição e pelo tempo que nós estamos passando aqui nesta plataforma. Amados, e eu gostaria de trazer para vocês um estudo sobre discipulado.
O discipulado é o passo após o que você vai dar quando você aceita Jesus. Eu trago isso para muitos, para dirigentes, para aqueles que estão na igreja, aqueles que estão ali diretamente trabalhando com este trabalho que Jesus nos colocou, nos coube isso a nós fazermos, de anunciarmos o reino de Deus, e após esse anunciar, cuidar dessas vidas que chegaram e que estão agora aguardando um cuidado especial. Eu queria ver com você lá pela tela do meu computador, que nessa primeira página, o discipulado, a alavanca do crescimento. Não pode haver uma conversão genuína, completa, sem o discipulado, sem os envolvidos neste trabalho saberem o que estão fazendo e conduzirem as vidas que mudaram as suas vidas, vidas que mudaram o seu ponto de vista, aceitaram a Cristo, para caminhar, dar aquele primeiro passo. Sinceramente, adotar essas vidas e ir com ela até um ponto que ela já tenha maturidade cristã e fé suficiente para aguentar os trancos, as pancadas, tudo aquilo que vai chegar logo no começo da caminhada, porque senão vai virar semente jogada na beira do caminho. São sementes que serão jogadas, os pássaros vão chegar, ou vai ser jogada no meio dos espinhos, né? Ou vai ser jogada em meio às pedras. Então, para essa nova caminhada, essa conversão ser genuína, é necessário entendermos que precisamos estender a mão para essas vidas. Então, o discipulado é essa alavanca de crescimento, que leva não apenas a igreja como um templo de alvenaria, mas uma igreja num todo, a reunião dos servos de Deus ali para um nível acima, com qualidade, com unção e com amor. O amor sempre vai ser o ponto de partida do Evangelho. Se não houver amor, tudo fica difícil, né? Mas vamos seguir nesse texto, nesse tema, falando sobre discipulado. Integração. Integração, guarda esse nome, integração. Pensa lá, você estando na sua igreja, o porteiro da sua igreja, aquele que está diretamente, que vai ter o primeiro contato com essas vidas que foram convidadas, que chegaram ali. Muitos vão chegar quebrados, machucados, decepcionados com muitas coisas, talvez enfermos. E a primeira pessoa que vai ter esse contato é a pessoa, o irmãozinho ou a irmãzinha que vai estar na portaria da igreja, que vai receber. Esse é o momento mais importante antes dele entrar na igreja, é ele ser bem recebido. Quantas vezes você chegou numa igreja e tinha um irmãozinho ou uma irmã com um sorriso sincero, aberto no seu rosto, e isso já quebrou em você várias objeções? Talvez você estava com vergonha, ou não estava querendo estar ali mesmo, mas você foi para agradar alguém, mas você foi recebido com tanto carinho, com tanto amor, que aquilo quebrou, aquilo quebra a primeira impressão. Essa primeira impressão é que a pessoa, a vida que chega ali na igreja precisa ter, que é um ambiente de acolhimento, um ambiente de amor, um ambiente que vai te trazer ali um sentimento bom, de satisfação, que os momentos que você vai estar ali vão ser momentos prazerosos, não obrigados, mas se torna um momento prazeroso. Então, conduzindo pessoas ao discipulado, esta condução inicia-se ali, já na portaria da igreja. Talvez tirando um pouco da porta da igreja, você pode usar esse primeiro contato quando alguém chega para você e você percebe que ela precisa de um apoio, de uma ajuda, e você se abre. Isso nós entendemos que quando nós colocamos isso em nosso coração, nós vamos estar ali alcançando mais profundamente aquilo que levou aquela vida a se abrir com você. Às vezes lágrimas vão rolar, vai haver ali um desabafo, às vezes nós precisamos ouvir e ouvir muito bem e trazer uma palavra certa, né? Para que a vida possa ali estar sendo convencida pelo Espírito Santo de Deus que ele chegou para uma pessoa certa, uma pessoa que tem ali entendimento e conhecimento, e esse entendimento é que eu queria trazer para você nesse dia de hoje, nessa live, para que você possa entender um pouco mais o que Deus quer fazer
com você, né? Como levar não crentes e novos convertidos a serem discípulos de Jesus? Primeiramente, nada é imposto. Nós não podemos forçar nada a ninguém. Jesus não nos ensina isso. Jesus simplesmente passava pelos locais e as vidas vinham até Ele. As pessoas vinham e se abriam porque confiavam na trajetória, na história, na experiência, naquilo que Ele estava recebendo. Você pode entender que quando Jesus ele passava em muitos lugares, Ele simplesmente anunciava o reino de Deus. Ele se assentava nos campos, nos montes, e ali com parábolas e ali com palavras persuasivas, palavras simples e humildes, ele conseguia atrair a atenção de todos aqueles pobres, ricos, grandes, militares ou não, para a presença dele. E muitos chegavam a Cristo assim. Muitos entenderam a palavra de Deus assim. Não naquela força de você precisa, porque você tem, porque senão você vai para outro lugar, sem julgamento. Assim que nós conseguimos levar esses novos convertidos ou esses não crentes a serem discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus é ser aluno de Jesus. Discípulo é aluno. Nós somos discípulos de Jesus, porque nós estamos aprendendo com Ele todos os momentos. Então, quando você abre a sua Bíblia e vai estudar, o Espírito Santo de Deus vai te dar entendimento naquele lugar, naquela palavra, naquilo que você acabou de ler, e isso vai te trazer um momento agradável ali. É sermos discípulos de Cristo. Então, nós temos que entender que esses momentos mágicos, preciosos, são levados para aquelas vidas quando elas necessitam. A Bíblia fala: pregar a Bíblia, a palavra, a tempo e a fora de tempo. Então nós temos que estar preparados, porque quando tiver um tempo apropriado para falar de Jesus, esse tempo você esteja preparado. Por isso que nós temos que preparar os cristãos a falar de Cristo, a saber entrar no assunto com inteligência, com coerência. Eu sempre disse aqui no canal, daqui a algum tempo, isso vai ficar difícil de você fazer, como já é lá fora. Mas enquanto nós temos a oportunidade, fale de Cristo, fale de Jesus, fale, porque esses tempos serão tirados. E canais como esse, entre muitos, serão proibidos de propagar o reino de Deus. Creia nisso. Então nós precisamos, amados, entender que nós precisamos levar esses novos convertidos e não crentes a serem discípulos de Jesus. E como nós podemos fazer isso? Primeiramente, entendendo que ninguém chega ali porque você quer. A nossa consciência vai saber disso, que ninguém vai chegar ali para aceitar a Cristo porque vai estar fazendo um favor para a família. Acontece, pode acontecer. Mas muitos vão chegar ali porque já se cansaram de apanhar. Tem ali Jesus como uma última opção. Poderia ser a primeira. A mulher do fluxo de sangue foi uma dessas que deixou para a última hora, para a última opção, o encontro com Jesus, para ter a resolução do seu problema, que era aquela hemorragia que ela tinha no seu interior. Então, devemos entender que quando a vida é atraída, quem atrai essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Nada é forçado, nada é ali imposto. Você vai ver nos vídeos que eu te indiquei, que está aqui na descrição, sobre este evangelho. Eu coloquei até um título bem envolvente, é o marketing evangelístico. Quando você está aí no topo do funil, nesse topo do funil, há vidas que sabem que há um problema, mas ainda não sabem que há uma solução. Ou ouviram falar de uma solução, mas ainda não se apegaram a esta solução. E quando elas forem para o meio do funil, este funil de marketing, eles vão entender que a solução é Cristo. A solução está ali. E quando chegar no fundo do funil, é o momento certo da sua conversão, de entregar o seu coração a Cristo. E é nesta hora que esse grupo de discipuladores, vão entrar para dar esse suporte. É esse suporte que nós precisamos dar ao novo convertido. Porque senão o novo convertido volta atrás. Na primeira luta, ele vai talvez pensar: para mim não dá, porque eu não estou acostumado com
tantas dificuldades. Então, levando essas pessoas ao conhecimento das Escrituras e tendo ali a vivência com elas, você vai praticamente adotar essas vidas. Hoje nós vemos um fluxo, um tráfego muito grande de pessoas que chegam e que saem da igreja porque não tiveram esse suporte, não tiveram esses momentos com os irmãos. Talvez entraram e a mocidade não absorveu, a mocidade talvez não se envolveu, talvez chegou e o grupo de senhoras, o grupo de varões, não tiveram aquela importância de trazer aquelas pessoas para junto deles, nas conversas, no meio dos louvores, no meio da palavra, pós-culto. O pós-culto é muito importante, meu amado. Quando acabou o culto, é a porta de igreja. Envolva aqueles visitantes, cumprimentem eles, porque eles vão estar esperando uma ação calorosa da sua parte. Eu já te falei, não faça nada por obrigação, nem por fingimento. Foi o que Pedro diz aqui. Pedro ele falou aqui, nós lemos no começo, a primeira carta de Pedro, ele fala assim, deixando pois toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, e desejai afetuosamente, como meninos ou crianças novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então, isso faz parte. Isso é importante para que o novo convertido tenha esses momentos felizes e saber, se eu cheguei ali naquela igrejinha ali e fui tão bem recebido. Quantas pessoas já falaram isso comigo? Eu fui naquela igrejinha ali, pastor, e fui tão bem recebido que eu fui ali sendo colocado como um da família. Eu fui ali incluído como um deles. E, na verdade, Jesus já fez isso. Jesus chegava e não discriminava porque um era um publicano, não discriminava porque um era prostituta ou um outro. Ele não julgava, não tinha um julgamento da parte de Cristo. Ele apenas abraçava. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei descanso, ou eu vos aliviarei. Essa era a palavra de Cristo para todos que chegavam para ele. Vamos continuar? A palavra de Deus ainda fala assim, deixa eu dar aqui o próximo passo aqui. O discipulado começa nesta integração. Integrar é o ato de incluir, juntar ou incorporar. É aquilo que nós falamos aqui agora há pouco, É fazer essa união daquele novo crente, daquele novo convertido, para estar ali pronto para receber a palavra de Deus, ser abençoado no louvor, na oração, começar a estar ali envolvido no dia a dia do povo de Deus. Estar envolvido ali com os cultos, com as festas, estar sempre ali apoiando, principalmente ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os louvores, sendo alimentado pela palavra, porque senão a pessoa vai sumir da igreja, vai só naquele primeiro dia e não vai ser mais encontrado. Mas cadê aquela pessoa que veio cá e falou, olha, infelizmente ele não quis vir mais, ou ele não se sentiu bem. É triste quando você recebe um feedback desse, de uma pessoa que não pôde ali estar mais porque não se sentiu bem, porque não foi bem acolhido, ou porque talvez ela começou aí, na sua primeira oportunidade, alguém lá atrás do fundo da igreja começou a rir no momento errado e achou que aquele sorriso era para ele, um sorriso de deboche, um sorriso. Não é a hora. Pequenas coisas, um detalhezinho que for, pode levar essas vidas a se afastar de novo, sumir. Talvez pode ir em outra igreja e talvez encontrar um lugar mais propício, mais acolhedor, mas perdendo aquela oportunidade de ter aquela vida ali. Incluir é fazer ele esteja junto. Vai ter um culto de oração? Pô, irmão, vamos lá, vamos orar. Olha, estou convidado para o próximo culto. Se possível, alguém do grupo de discipulado, passa na casa dele, ou dessa pessoa, dessa vida, dessa senhora, dessa jovem, busca ela lá. Olha, eu vou passar com você lá. Se for jovem, uma outra jovem, eu vou passar lá para te pegar. Se for um senhor, ou passa um outro senhor lá. Vamos lá para a igreja, porque se for deixar para ir, às vezes a pessoa não vai querer porque vai desanimar. E tendo alguém para acompanhar,
vai ser mais fácil da pessoa sair. Vamos lá, vamos se arrumar, vamos descer, eu vou e volto com você, para que a pessoa não fique sozinha. Quantas pessoas perderam a grande oportunidade de estar na igreja porque não teve esse apoio, não teve esse suporte da própria igreja? A igreja precisa entender que ela não é um clube, não é um lugar fechado para apenas aqueles membros. Ah, não, os que tinham que estar aqui já estão aqui. Não, a igreja, na forma bíblica dizendo, é um lugar que vai sempre se achegar mais pessoas para que possam ouvir a palavra de Deus, possam orar junto, para que possa haver esta integração. A igreja não pode ser um localzinho fechado, um clubinho fechado de pessoas que vão se reunir ali apenas porque já se conhecem, já tem afinidade. Talvez chegar uma pessoa mais difícil, uma pessoa que seja mais difícil de entender, e é nessa hora que a igreja precisa estar ali trabalhando, nada de preguiça. Como eu disse no começo, aquele que está na porta, aquele irmão que está na porta ou aquela irmã precisa saber que o primeiro passo, o primeiro encontro com uma instituição, uma igreja, é quem estiver na porta dando o primeiro abraço, o primeiro aperto de mão, o primeiro sorriso. É isso que vai fazer muita diferença. Eu conheci muitas pessoas que depois de alguns anos na caminhada, graças a Deus, puderam dizer assim, graças a Deus, porque no primeiro dia que eu vim aqui eu fui muito bem recebido, eu fui muito bem acolhido, eu não vi ninguém se desfazendo de mim. Isso precisa ser assim, amados, para não ter aquele julgamento de classe social. A pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, se a pessoa é de outra raça ou é de uma raça específica. Nós não podemos fazer essa distinção. São vidas, são almas preciosas para Cristo. E se a gente não for fazer isso, se a gente for se negligenciar fazer isso, estaremos jogando uma alma que é muito preciosa para Jesus, para o Senhor nosso Deus, novamente nas antigas práticas. Tome muito cuidado. Esta inclusão, esta integração, é a inclusão de pessoas, é o ajuntamento, é a incorporação de pessoas para o reino de Deus. As pessoas podem ser alcançadas pelo discipulado. Pessoas que podem ser alcançadas pelo discipulado são esses que nós falamos. Não crentes, novos convertidos, distanciados ou afastados ou desviados, que para mim é a mesma coisa, né? Nós precisamos entender que o que levou a pessoa a se afastar e o que levou aquela pessoa a se achegar a Cristo também, e aqueles que não conhecem o poder do Evangelho, aqueles que não conhecem o poder da palavra de Deus. Nós sabemos que nem todo mundo nasce sabendo, ninguém sabe sabendo. Jesus preparou 12 discípulos, 12 apóstolos ali, para estar anunciando o reino de Deus, mas para que eles pudessem anunciar o reino de Deus, eles tiveram que passar ali por uma prova, por uma aula. Jesus ensinou, Jesus estava com ele ali todos os dias, conversando com ele, moldando o caráter de cada um, ensinando o passo a passo para uma vida cristã sincera, real e verdadeira, para que não seja algo de conto de fadas, para que não seja algo que seja, como eu posso dizer, uma coisa de mentira, uma farsa. Precisamos entender que essa categoria de pessoas não crentes, novos convertidos e distanciados, eles também precisam se chegar a Cristo e entender que essa prática ela é importante na nossa caminhada com Deus. Eu estou olhando para a hora aqui para não ficar muito, para não alongar muito. Então, aquele que está na portaria precisa ter esse entendimento. Aqueles que estão na igreja precisam também ter esse entendimento. Acabou o culto, irmãos? Acabou o trabalho, acabou a reunião, cumprimenta aqueles visitantes, ou cumprimenta aqueles que decidiram se aceitar a Cristo. Cumprimenta, abraça ele, né? Cumprimenta, já cria logo ali um elo para que eles possam saber que estão no meio de pessoas boas, não pessoas que estão interessadas em outras coisas, mas sim interessadas com a sua própria vida, com a sua integridade, com o seu bem-estar, com o seu aprender da palavra de Deus. Muitos passam muitos anos na igreja e não atentam para isso. Às vezes chega um visitante e esse visitante é uma pessoa estranha e muitos ficam com medo de chegar, mas Deus prepara todos para isso. Prepara
aquele específico para estar ali recepcionando aquela vida. Talvez pode ser um convidado seu, então é a sua responsabilidade acompanhar esse seu vizinho, esse seu parente que se chegou ali, decidiu aceitar a Cristo e agora é uma responsabilidade sua, é você adotar aquela pessoa, adotar aquela vida para que ela possa conhecer realmente a palavra de Deus, a vida cristã, para que ele possa entender a vida que ele aceitou seguir, a vida que ele decidiu, para que logo após venha o batismo, para que logo após venha ali o seu ministério. Então é necessário dar esse passo a passo. Então não tenha preguiça, como eu já falei, tenha responsabilidade para que essas pessoas possam entender o agir de Deus, né? Esses não crentes, esses novos convertidos e esses afastados ou distanciados possam entender o que Deus quer fazer. Devemos envolver plenamente com todas as estratégias o novo crente em sua nova vida. Olha, estratégia é a palavra-chave para que você não perca essas pessoas para o mundo novamente. É estratégia. A igreja tem que ter reuniões estratégicas para cumprir esse ID de Jesus, anunciar o reino de Deus, e depois de anunciar o reino de Deus, manter aqueles novos convertidos. A Bíblia fala que no passado foi assim. A igreja crescia porque todos que chegavam vinham amor. Todos se importavam uns com os outros. Talvez você não está vendo isso hoje, mas o certo é isso. É todos se importarem com aquele que chega. Ninguém é maior ou menor do que ninguém. Precisamos chegar todos na mesma estatura. E a estatura que nós aprendemos é a estatura de Cristo, em humildade, em amor, em sabedoria, para que nós possamos alcançar todos quanto podemos chegar. A Bíblia fala que esta palavra chegaria a todos, só que nem todos a receberiam. Muitos receberiam, mas não seriam todos. E para que esses muitos que receberiam a palavra de Deus pudessem chegar a um conhecimento pleno da sua salvação. Como já te falei, é um funil. Todos estão no topo, alguns vão para o meio e alguns menos ainda vão se decidir por estar com Cristo. Então, o filho pródigo, a recepção que o filho pródigo teve foi esse exemplo. Ele se afastou, ele foi, gastou todos os seus bens, ele havia praticamente matado seu pai e voltou com um discurso ensaiado, achando que seu pai iria ali maltratá-lo. Ele se humilhou, mas o pai, num gesto, como está na foto aí para exemplificar, de amor, abraçou o filho e recebeu esse filho com muito amor, com lágrimas nos olhos, entendendo que aquele filho estava morto e agora estava ressuscitando, estava vivo, porque ele entendeu que não podemos ficar longe do Pai. Que exemplo glorioso, né? Nós precisamos entender que essas estratégias para o novo crente, na sua nova vida, vai ser algo novo. É algo que talvez ele nunca viveu. Talvez ele veio das drogas, ele veio de outra vida, uma vida ruim, aonde não via amor, ele foi criado assim, agora ele está encontrando pessoas. Então não pode haver fingimento, não pode haver falsidade. Devemos agir com sinceridade, sermos verdadeiros e saber que nós queremos o bem daquela pessoa, queremos o bem daquela vida, para que ela possa ter uma vida cristã saudável, caminhando com Cristo, é claro que com as suas limitações e falhas, como todos nós temos, mas galgando todas as dificuldades e chegando até o propósito, ali o nosso objetivo, que é estarmos com Cristo e um dia sermos levados ao céu para o encontro com o Senhor nas nuvens. Você conseguiu entender? O discipulado na igreja é muito importante. O discipulado na igreja ele é muito importante para aqueles que chegam. Se não for assim, nós estamos apenas ali participando de um culto, como se fosse um cinema ou como se fosse um teatro, acabou, vamos embora. Não, toda a igreja ela tem essa ação, não apenas o pastor que está pregando, ou o pregador que está pregando, ou o louvorista que está ali cantando, trazendo a presença de Deus para a igreja. Todos temos esta responsabilidade de cuidar
daqueles que chegam, para que essas pessoas tenham experiências com Deus e logo no futuro possam também estar fazendo isso, recebendo novas vidas, que assim como ele, assim como essa pessoa, também foi bem recebida, né? Para que haja crentes saudáveis no meio da congregação. Olha só essa nova foto. Esse processo começa antes mesmo da conversão e se prolonga até que o novo crente esteja plenamente integrado à igreja e ao serviço cristão, até ser capaz de conduzir outras pessoas aos pés do Senhor Jesus. Olha só como é que é importante, né? Começa mesmo antes da conversão. A pessoa, ela vai para a igreja, ela aceita Cristo, mas ainda não se converteu. É um processo para que ele possa deixar para trás tudo aquilo que ele trouxe. A mala que ele pode ter trazido lá de fora do mundo pode estar cheia, e aos poucos ele vai abandonando, porque o Espírito Santo vai convencendo ele que aquilo não é uma boa prática, não é uma prática saudável, não é a prática de uma pessoa que quer ter um bom caráter. Aos poucos o Espírito Santo vai convencendo aquelas vidas que elas necessitam de mudança, necessitam de trazer ali uma nova expectativa de vida para a vida deles. Então essa caminhada desse novo crente, eles precisam estar integrados na igreja e ao serviço cristão, entender que estamos ali para gerar novos crentes, para a salvação, gerar novos crentes para mostrar o céu. Hoje nós vemos às vezes pouco isso, cultos que não se falam mais de Jesus nem de salvação, são longos estudos que não trazem edificação. Mas quando nós mostramos àquela pessoa que há uma nova oportunidade de vida, temos a oportunidade ali de melhorarmos aquilo que nós se arrependemos, esse arrependimento chega, nós precisamos melhorar cada vez mais. Então esse cristão, ele vai ser capaz de conduzir outras pessoas aos pés do Senhor Jesus. Mas como eu vou conduzir pessoas aos pés de Jesus se eu não tive essa experiência lá atrás? Então é preciso que a igreja, o pastor e todo o ministério entenda isso, que nós vivemos um pelos outros. Eu tenho que ver no meu próximo, no semelhante, a pessoa que é semelhante a Cristo, e eu preciso cuidar dela, eu preciso tratar dela com paciência, com amor, ouvindo a voz de Deus, ouvindo o que Deus quer falar ao coração dessa pessoa que chegou até você. É ajudar essa pessoa, é carregar essa pessoa mesmo. Como você vê na foto aí, ó. Dois jovens ajudando um outro jovem a caminhar pela estrada. A pessoa está fraca, a pessoa está cansada, a pessoa está sobrecarregada. E ao conhecer a Cristo e começar a caminhada, ele vai deixando ali todas as suas velhas caminhadas, sua velha vida vai ficando para trás. E é bom que essa velha vida fique para trás, porque uma nova vida se aproxima. Logo vai vir o batismo nas águas e aquela velha criatura vai ser sepultada para que nasça uma nova criatura. Quando as pessoas já nasceram assim, quando as pessoas não nasceram dessa forma, passando por essas dificuldades, sabendo que essa dificuldade é necessário para o crescimento espiritual, para formar o caráter cristão. É um caráter que todos têm, mas muitos deixam de lado, porque o apóstolo Pedro pode dizer, o engano, a falsidade, tudo isso vem para tentar nos dar uma brecha, para tentar nos acalmar, mas nos afasta de Deus. Quando nós tratamos com mentira, isso afasta o homem de Deus, e o homem, quando não vê diferença na sua caminhada cristã, a tendência é voltar, porque ele diz, olha, eu estou igual como eu era lá fora, eu não vi mudança, eu não vi nenhum tipo de transformação, e o que o Senhor nos oferece é uma transformação, é uma mudança de pensamentos e atitudes que não é de um dia para o outro. É necessário esta ajuda aí, é ver exemplos dentro da sua congregação. Por isso que o discipulado, eu dei esse discipulado para a igreja alguns anos atrás, ajuda muito a entender que a igreja ela é dividida em partes iguais, para todos aqueles que chegam possam recepcionar aquelas vidas, que é conduzida ao altar
para que eles possam estar recebendo oração, ser ajudadas para estar caminhando com Cristo, né? Vamos continuar. Olha, o discipulado começa na integração. É criar condições de chegada e permanência desta ovelha perdida. Sabe o que é criar condições de chegada? É ele ver que há um ambiente acolhedor, que é um ambiente de aproximação. Porque se a vida chega e vê um ambiente de guerra, talvez ele vai achar, isso eu tenho em casa. Se eu chegar e ver um momento de irmãos brigando um com o outro, de irmãos se engalfinhando um com o outro, mas espera aí, isso não é transformação, isso não é mudança. E a pessoa ela vai ali desanimar logo de cara, quando ela chega e não vê estas condições apropriadas para a sua chegada ali no corpo de Cristo, né? Isso acontece muito, nós perdemos grandes oportunidades de mostrar aquelas pessoas que nós somos assim no nosso dia a dia, não apenas ali na igreja ou no encontro que você tiver, onde você estiver, ou na praça. O que nós vamos dizer ali são coisas que vêm ali das experiências que nós vivemos. Como é que a pessoa vai chegar e permanecer ali se ela vir um ambiente hostil? Um ambiente de pessoas que querem outras coisas, têm outros interesses na sua chegada até aquele lugar. Ninguém quer seu carro, ninguém quer seus bens, não. O principal que precisa ter de você é a sua salvação, é o seu entendimento na palavra de Deus. Agora, se você está no lugar, você chegou no lugar que a pessoa só quer os seus bens, sai fora. Sai fora, Jesus não está ali não. Isso não é de Deus. Procura outro lugar. Hoje tem muita igreja aberta. Procura um lugar que você vai receber ali a presença de Deus e vai ter paz. Não você vai ter créditos, né? Entenda isso. É necessário que nós possamos entender isso. Que as pessoas chegam para terem, né, a mesma comunhão. Veja só, às vezes a pessoa chega e é colocada de lado. A pessoa entra, ninguém a vê. A pessoa senta no banco, ninguém cumprimenta. Não é nem notada, nem citada o pregador. Acaba o culto, vai embora. Quem foi essa pessoa? Não sei. Você viu entrar? Não vi. Porque não tiveram essa importância de receber essa vida. Talvez aquele seria o momento da sua conversão. Ela entrou ali para levantar as suas mãos para Jesus, aceitar a Jesus, mas perderam a oportunidade porque não te interessaram com aquele instante. Talvez a pessoa que estava embriagada, talvez a pessoa que estava com roupas sujas, não se importaram porque estavam de uma forma. Devemos criar este ambiente propício para a aceitação, para o envolvimento dessa pessoa com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que entra e liberta e cura e salva a pessoa. Foi isso comigo, foi assim com tantos outros. Precisamos entender isso. O evangelho que está sendo pregado nos últimos tempos é um evangelho muito social. Mostra terra, né? E nós esperamos céu. Então, se você sente isso, que a sua igreja precisa dessa ajuda, ou se você sente que precisa disso, dessa mudança, aceite a Cristo agora. Comece essa mudança agora, para que haja uma transformação na sua vida e no seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo grandemente, né? O novo convertido é como um bebê, espiritualmente falando, e precisa de carinho. É mimar. Mima o novo convertido. Dá atenção para ele. Anda com ele. Liga para ele. Conversa com ele. Para que ele possa sentir o que você sente. Chegou na hora de ir para o culto, liga para o apóstolo, vou passar para te buscar aí, vou te pegar aí, leva ele para o culto. Vai embora com ele, mas gruda nele, fica do lado dele, fica pertinho, até aquela pessoa ficar firme com as suas pernas, amadurecer espiritualmente, se encher de fé e começar a andar com as suas próprias pernas. Enquanto isso, carrega ele no colo, como uma criança, como você vê aí, carregando este novo convertido nas mãos, como se fosse seu filho, como se fosse seu filho na fé. Por isso tem a expressão filho na fé, né?
porque você pregou para aquela pessoa, você andou com aquela pessoa, você estava com aquelas pessoas nos momentos mais difíceis. Eu tenho certeza que essa pessoa vai te ligar e falar: meu irmão, eu estou passando por isso eu quero fazer isso, aquilo que eu fazia eu quero parar de fazer, mas eu estou aqui na minha frente aqui para fazer. Se vira nos 30, meu irmão. Conversa com ele com oração, com sabedoria, para que ele não volte a cair. É isso mesmo, o novo convertido é como se fosse essa criança, esse novo convertido. Olha só, na vida natural, quando um bebê está para nascer, todas as atenções da família convergem para ele. E assim deve ser a relação da igreja com o novo crente. Não é a relação de um só não, amados, é com toda a igreja. Toda a igreja precisa estar nesse entendimento, caminhar para que aquela pessoa tenha momentos felizes. Eu me lembro quando eu vim para a igreja, eu tive momentos de extrema felicidade nas viagens que nós fazíamos, na interação com a igreja. Logo que eu cheguei na igreja, me colocaram para tocar o instrumento, me colocaram no meio da banda. Eu fiquei feliz porque eu me senti importante. Eu que me sentia caído, derrotado, falei: poxa vida, como é que eles estão se importando comigo? Precisamos ter isso, interagir, incluir essas pessoas no nosso dia a dia, para que elas possam entender o que é realmente a vida com Cristo. É o exercício de amor pelos perdidos. Olha só, esse irmão conversando com alguém nas ruas, é esse que espera você, é esse que está te esperando para você falar uma boa palavra, ouvir o que ele tem para falar, entender ali o momento que você precisa ouvir, o momento que você precisa falar. Quantas vezes nós já passamos por isso, amados? Estamos pregando para as pessoas entenderem o recado de Deus, e naquele momento a chamada para a ação é essa: você quer aceitar a Cristo como seu Salvador, recebê-lo na sua vida, sabendo que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele vem em carne e sangue para te salvar? Esse é o propósito da igreja. A igreja não foi formada para criar briga, para criar intriga, briga política, briga social. Não, a igreja não veio para brigar, a igreja veio para levar almas ao encontro de Jesus. E é isso que é a função principal da igreja. Nos últimos dias nós temos visto que essa função mudou. Ela mudou, amados. Precisamos entender isso. Quando nós estamos fazendo como essa foto, nós estamos trabalhando para Cristo, para que o reino dele possa crescer. E nós estamos fazendo isso? Nós precisamos ter esse entendimento, sabendo que Cristo, ele é o nosso intercessor, para que nós possamos aí estar sempre se renovando, nos fortalecendo junto com a palavra de Deus. Olha só que imagem bonita das ovelhinhas, né? É o elo de confiança entre a ovelha perdida e a igreja. Quantas pessoas deixam essas ovelhas se perderem? Porque o lobo vai chegar, porque o lobo vai vir e vai levar a confiança dela, e quando ele menos esperar, ele é abocanhado. Então a igreja é este elo de confiança entre a ovelha e a igreja. É levar a palavra de Cristo, é ter momentos agradáveis na presença de Deus. Porque vai chegar o dia que você vai ter um momento desagradável. Mas quando isso chegar, você vai estar maduro o suficiente para entender aquilo, dobrar o teu joelho e orar, e aquela tempestade toda vai passar. Creia nisso. A confiança acontece quando a pessoa vê sinceridade e amor no ambiente em que se encontra. Então, mais uma vez, você que está na responsabilidade aí da sua portaria, você que é um diácono, você que é um presbítero, você que está na portaria da sua igreja, entenda, você vai fazer parte da história dessa pessoa. Eu tenho certeza, você se lembra do porteiro que te atendeu naquele dia que você entrou na igreja. Qual foi a primeira palavra que ele trouxe a você? Qual foi o primeiro abraço? Esse é o dia mais importante daquela pessoa que recebeu aquele sorriso, aquele abraço, que não julgou, que não condenou, mas que arrumou lugar para essa pessoa sentar, para que ela pudesse confortavelmente ouvir o louvor e ouvir a palavra, e nisto tomar a sua decisão de aceitar e receber a Cristo no seu coração. Então, não perca essa oportunidade, tá, meu irmão?
de você fazer parte da história dessa pessoa. Ela vai lembrar de você e vai orar com muito carinho, porque ela jamais vai esquecer de você. Cuide bem dessa pessoa, cuide bem, cuide porque ela com certeza ela vai se lembrar de você, tá bom? Vamos continuar para frente aqui. Olha só, olha as ovelhinhas olhando para a gente, ó. Olha que ovelhinha bonita. Uma atitude hostil, por menor que seja, pode afugentar esta ovelha. Por isso que em todas as parábolas houve uma festa de recepção. Já pensou? Você dá uma palavra dura para uma pessoa que acabou de chegar na igreja e aquela palavra vai afastar essa pessoa da presença de Deus? Não é afastar da igreja não, é afastar da presença de Deus. Isso é muito sério. Uma palavra que ela é mal colocada, uma palavra que é mal, na hora que ela é mal instalada ali, ela vai trazer confusão. E a pessoa fala, eu ficar ali, você viu a palavra, a patada que aquele irmão lá do púlpito me deu? Só faltou me tirar o microfone na testa. Olha só que perigoso. Então, olha, uma atitude hostil, por menor que seja, pode afugentar esta ovelha, esse candidato a servo de Deus. Perdeu talvez até uma oportunidade naquele momento, ele está começando a caminhar com Jesus, né? É muito importante. Olha só, como integrar pessoas à igreja e conduzi-las ao discipulado? É a pergunta que nós estamos fazendo. A integração começa com os recepcionistas. Olha só, a irmãzinha que está ali. Olha o sorriso da irmã. Olha só, ela vai receber a vida que vai chegar. Pensa bem, se essa irmã tivesse aí brigado com o marido antes de sair de casa, ou tivesse brigado com o vizinho, ou tivesse tido uma discussão no serviço, chegasse ali com a cara fechada, com a cara toda brava, talvez ela ia espantar a pessoa quando chegasse na portaria, antes de cruzar a porta da igreja, mas ela está sorrindo lá. Talvez a pessoa que vai chegar ali, fosse ver aquela irmã, esperando ele entrar, estaria ali um lugar muito mais gostoso de ficar. E poxa, aquela pessoa me recebeu muito bem, então eu tenho certeza que eu também vou me sentir bem até o final do culto. Olha só, a primeira impressão é que fica, diz o ditado popular. Sendo assim, o recepcionista ou porteiro é o relações públicas da igreja. Olha só, relações públicas da igreja é o recepcionista, aquele que está na portaria ali. É aquele que vai dar a primeira impressão. Como falei, a pessoa se aquela irmã tivesse brigado com o marido, ou tivesse talvez um dia de mau humor, não fique na portaria. Fala com o pastor, hoje eu não estou bem, eu posso passar a minha escala para outra pessoa, porque eu não vou estar em condições de passar o que realmente Cristo fez em mim. Aí a pessoa vai ficar ali e vai ser abençoada. Você pode, às vezes, pegar pessoas que vão chegar na igreja também do mesmo jeito, aborrecidas, mas quando ela encontra um sorriso, ela encontra ali uma palavra de amor, de carinho, quebra aquele gelo que ela carregou até na igreja. Aí é como se tivesse tirado um fardo das costas daquela pessoa e ela fizesse assim, ó, poxa, que bom que eu estou sendo recebido assim, não com duas pedras nas mãos, né? Olha só, esse porteiro, este recepcionista, ou pode ser o diácono, pode ser o irmãozinho, o presbítero, ele é o relações públicas desta igreja. Ele vai fazer este elo de ligação aí entre o convidado, entre o visitante e a igreja. É como se ele fosse o perfil da igreja em que ele espera. Está na face, no rosto daquele irmãozinho que está na portaria ali, né? Vamos passar para frente aqui, senão a gente vai ficar muito agarrado aqui. Vamos lá. Espiritualidade, maturidade, acessibilidade, cordialidade e, sobretudo, interesse pela conversão dos pecadores. Olha, isso é o que tem que estar no nosso coração. Esses são os nossos maiores interesses quando aquela pessoa chega. É que ela tenha a vida espiritual, madura, acessível e cordial. E, sobretudo, interessar pela conversão dos pecadores. Sabe que aquela pessoa vai entrar ali para ouvir uma palavra, ou ouvir uma palestra, uma pregação. Ela vai querer sair dali convencida. E isso não é performance do pregador, não é performance daquele que está ali trabalhando, mas é a ação pura e genuína do Espírito Santo de Deus, né? Ele vai
trazer isso tudo para aquela pessoa se nós a atendermos bem naquele momento. A integração continua no momento do convite, quando você faz o apelo para aquela pessoa. Isso traz a nossa responsabilidade dos pastores de não expormos aquelas pessoas ao ridículo ou à vergonha, mas entender se alguém não quiser ir na frente na hora do culto, convida para ir depois, irmão. Convida para ir depois. Não faça isso virar um espetáculo. Convido depois, gente, o culto vai acabar, mas eu vou estar aqui. Quem quiser conversar comigo ou aceitar Jesus, vai estar só eu e você aqui. Eu vou orar por você. Depois você faz a sua confissão pública que você aceitou a Cristo. Às vezes a pessoa não entende que a pessoa é tímida, está envergonhada, né? Cuidado, ela continua nesse momento do convite do apelo. O apelo não pode se tornar um royalty, ou um status, ou um troféu para o pregador. Não, jamais. Aquela vida que está ali quebrada, cansada, angustiada, amargurada, não pode se tornar um troféu. Ela precisa estar ali sendo amparada. E o principal é que ela tenha a sua conversão, faça a sua decisão. Olha, amados, hoje nós vemos muito dessas coisas e pessoas catalogando, colocando tipo um carimbo. Olha, isso é mais um hoje, mais um. Não, gente, pelo amor de Deus, não faça isso não. Leva a palavra de Deus para muitos, para que poucos possam entender e compreender, né? Essa integração continua em todo culto. Você já percebeu que todo culto faz parte de um todo? O culto faz parte de um todo. A pessoa vai chegar, vai ser recepcionada, o diácono vai preparar um lugar para a pessoa vai sentar com ela, a sua família, e ali ela vai ouvir uma palavra envolvente, um louvor gostoso, uma música ao vivo gostosa, vai ouvir uma palavra de Deus que vai ali mexer com ela, que vai levá-la a uma decisão ali naquele momento ou a uma decisão posterior. Se a pessoa ainda não se decidiu ali, ela vai com certeza decidir para frente. Tenha paciência. Olha só, no momento do convite, toda a igreja deve estar orando, gemendo e clamando, como uma mãe que está para dar à luz ao seu próprio filho, porque aquela pessoa tomou a sua atitude, porque ela somou tudo aquilo que viu, desde o convite de estar na igreja, desde a chegada na igreja, desde da sua estadia ali, até a hora do apelo. É na hora do apelo que essa pessoa vai ser convencida que realmente eu preciso de Jesus. Realmente eu preciso de estar no meio deste povo, né? Olha só, nesse momento a igreja deve estar orando, gemendo em oração, clamando ao Senhor como uma mãe. Aí você olha, às vezes muitos estão com seus olhos abertos. Será que vai cair? Será que vai fazer? Gente, não é assim. Nós não podemos levar isso como um espetáculo. Por isso está vendo ali, ó, na foto, o pastor está orando e tem um irmão. Se fosse uma irmã que tivesse ali recebendo oração, haveria uma outra irmã parando ali. Porque o momento principal não é a pessoa caindo, porque é constrangedor, a pessoa pode passar mal ali, pode cair. Mas o importante é quando a pessoa ela reconhece Cristo como seu Salvador. Essa foto é muito importante. Olha, o pastor orando e outra pessoa ali amparando, né? Parece que é um jovem. Então vamos ter esse entendimento. A igreja precisa estar no clamor para que a oração do pastor surta efeito e a pessoa receba a libertação, porque ela já ouviu a palavra de Deus. Vamos para frente. Olha, a título de ilustração, no hospital, quando uma mulher vai dar à luz, ela precisa de ajuda do médico e dos enfermeiros. O médico está ali, os enfermeiros estão ali, dando todo apoio, dando todo o suporte. O momento mágico, o momento principal dali é quando a pessoa se decide a seguir a Cristo. É como se fosse, não quero comparar mal, não para um futebol. O principal momento do futebol é o gol. O principal momento do culto é quando a pessoa aceita a Cristo ali. Isso quer dizer que ela foi bem recebida, ela foi bem acolhida, o louvor falou com ela, a palavra completou essa bênção no coração dela. Eu falei, realmente é aqui que eu quero ficar. Realmente é Jesus que eu quero receber. Pronto, resolvido. E olha só, e muitas vezes na igreja o visitante precisa de alguém que o conduza ao altar no momento do que o pastor está fazendo o convite ou o apelo.
para que possa nascer espiritualmente. Vê que as pessoas às vezes não vai porque tem vergonha? É o que eu acabei de falar, né? A pessoa mesmo com um acompanhamento não quer ir, vai querer ir depois. Mas cabe aos irmãos, ou que fez o convite, ou então algum dos irmãos ou irmãs, conduzir, você quer ir lá, eu vou com você ali sozinha, tá vendo? Duas irmãs, duas pessoas foram lá, duas senhoras, e foram acompanhadas por outras duas irmãs. Olha só, o pastor não precisa pedir isso para você não. O pastor não precisa te falar, faz isso, gente. Não, você já sabe disso, porque você é um discipulador. Você sabe que o que está impedindo a pessoa de chegar a Cristo é a vergonha, é a timidez. Cabe você quebrar esse gelo nesta hora e levar essa pessoa até ali ao altar para que possa receber oração, né? E ser ali abençoado. Depois, amados, se a pessoa cita Jesus, dá os parabéns para ela, porque é o melhor momento, foi a melhor coisa que a pessoa pode ter feito em toda a sua vida, é ter aceitado a Cristo, é confiado na palavra de Deus. Olha só, e quando nasce o bebê, a mãe quer abraçá-lo e beijá-lo, assim no momento em que o pecador aceita Jesus ou reconcilia-se com o Senhor, então cumprimenta ele, demonstra a ele que aquela atitude, que aquela ação, que aquela decisão foi algo bom, foi a melhor coisa que ele podia ter feito em toda a sua vida. Olha, tantos irmãos quanto se for possível devem abraçá-lo e parabenizá-lo por esta maravilhosa decisão. Olha o irmão, né? Parece que é o pastor abraçando o irmão com felicidade. Você pode ver que é com carinho mesmo, amados. É assim que você leva vidas ao reino de Deus, é assim que você leva pessoas a conhecer a Cristo. A integração depende também da esta ficha de decisão, amados. Você vai ver, olha, quando a criança nasce, ela recebe um nome e precisa ser identificada para não ser perdida na maternidade. Essa ficha é um documento que a pessoa vai pegar ali, telefone, endereço, né, o nome da pessoa completo, para que possa acompanhá-la. Fala, irmão, está pegando isso aqui, porque nós temos um grupo de discipulado que vai te acompanhar para que você possa continuar participando dos cultos e entender a ação de Deus na sua vida, porque muita coisa vai mudar a partir de agora. E às vezes você não está preparado, vai se assustar com isso. Então essa fichinha aí, um papelzinho com nome, endereço, vai ser para que possa entrar no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, para que ele possa saber onde que é, talvez ele vai pedir culto na casa dele, para que todos saibam o endereço dele, né? Isso é normal, isso é normal. Olha só, assim é de sua importância ser preenchida a ficha de decisão, para que a igreja, o pastor e os discipuladores realmente conheçam que se decidiu por Cristo, para que possa acompanhar essa pessoa. Quando a ficha de decisão é negligenciada, muitas vezes o fruto do trabalho é totalmente perdido, porque a pessoa some e não teve acompanhamento, né? Não temos um telefone para conversar, para mandar uma mensagem, para mandarmos ali alguns folhetos, alguma mensagem da palavra de Deus, e se perde. Então é importante. Tem alguém já para fazer isso, olha, irmão, anota, preenche o nome dele direitinho, coloca o endereço, o telefone, para que possa dar suporte. Esse suporte que vai realmente fazer que ele não se decepcione, não desista dessa nova aquisição da vida dele, que é ter conhecido a Cristo. Olha só, conduzindo o novo crente ao discipulado. Olha, está vendo essa foto aí? O novo crente está sendo ali instruído na palavra de Deus, para que eles possam tomar essa decisão e entender que Jesus está falando com ele na palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus é o nosso guia de relacionamento com Cristo, e ele nos ensina a vivermos uma vida santa e agradável a ele. É conduzindo ali o novo convertido ao discipulado. Estaremos discipulando, transformando ele num novo aluno para estar ali caminhando com Cristo. Olha só, de posse de todas as informações sobre o novo convertido, o grupo do departamento de discipulado local deve visitá-lo e fazer acompanhamento para que se inicie o discipulado. Amado, isso é tão importante, porque se nós deixarmos de fazer isso, a pessoa vai achar o quê? Poxa, eu fui lá e ninguém se importou comigo. Eu fui lá e eu não fui acompanhado por ninguém. Quer dizer, eu não fui importante, a minha atitude, a minha ação ali não comoveu ninguém.
E isso acontece muito. A pessoa por si própria não consegue continuar caminhando após a sua conversão. É 1 em 100. Mas quando ela tem esse apoio, a probabilidade de crescimento é muito maior. Do crescimento espiritual naquela pessoa, né? Entenda isso. Olha só, a responsabilidade. Quem não está envolvido com a grande comissão está envolvido em uma grande omissão. Autor não conhecido, não identificado. Aí João fala assim, ó: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13, versículo 17. Então, o que nos falta? Mãos à obra. É o trabalho da formiguinha. É um ajudando o outro. É um trabalhando em favor do outro. É sabendo que o Senhor, Ele está trabalhando. Ó, irmão, trabalha. Trabalha. Porque uma alma é muito importante para Cristo. Uma alma é muito importante para Jesus. Se você pudesse imaginar o valor, o trabalho que Cristo teve para salvar uma alma, não conseguimos imaginar. Então, se você tiver a oportunidade de trabalhar na sua igreja, tá? Porque talvez você pergunte assim, mas poxa, eu estou sentado ali, ninguém me convida para fazer nada, eu não tenho convite para ajudar na igreja. Olha só, a oportunidade está aí. Essa é a sua oportunidade. Vai ser o pastor amanhã, vai ser a sua oportunidade. Pastor, eu queria trabalhar na igreja, eu queria ficar na portaria, eu queria ajudar fazendo alguma coisa, eu queria ajudar no evangelismo, eu queria ajudar nas visitas. Sempre vai ter trabalho para você, meu irmão ou minha irmã. Sempre tem trabalho para você. É só buscar, que a oportunidade está aí, né? Então, por que deixarmos passar essa grande oportunidade? Amados, eu queria estar falando isso com vocês hoje, sobre discipulado, e permitindo o Senhor, nos outros sábados eu estou aí com uma sequência de palavras voltadas a esse tema, que é discipulado. Eu convido você, se você puder nos acompanhar, estar conosco aqui aos sábados às 8 horas. Se você não puder ver, vai ficar gravado aqui, amados, você vai poder ver depois, mas assista essa série, assista essa sequência de vídeos, porque eu tenho certeza que você vai entender. E para você entender melhor, eu deixei aqui na descrição do vídeo, deste vídeo aqui, 2 vídeos, o link está aqui, falam sobre evangelismo, sobre evangelização. E num desses 2 links aqui eu deixei para você um e-book gratuito para você baixar. Um e-book totalmente gratuito que eu falo sobre evangelização nos dias atuais. Uma evangelização inteligente, uma evangelização consciente e coerente, para que você possa alcançar muitas vidas, tá bom? Se você gosta desse tema, se você gosta dessa atitude, busque a Deus. Olha, não é hora de deixarmos para lá. É hora de nós estarmos buscando a Deus com tudo que nós temos, com todas as armas que nós temos, porque muito perto está a nossa transferência, a nossa retirada desse lugar, tá bom? Eu quero que você fique com Deus, que tenha uma noite abençoada, um final de sábado abençoado, e amanhã coloque isso em prática. Você vai ver que muitas vidas vão começar a chegar para você ou até lá na sua igreja e vão ser bem recepcionadas, tá bom? Vamos ficar aí bem atentos a isso. Eu já agradeço por ter ficado comigo até agora, que o Senhor possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus, tá bom?